Meus caros, nessa oportunidade eu vou falar sobre a falsa profetisa. Será ou não? Será a verdadeira profetisa? Muito cultuada na Igreja Deus e Amor, chamada Maria Lorena, de Curitiba, que ficou solteira, dedicou sua obra, viajou o mundo todo, que teve até encontro com Fidel Castro. Ele pensou que a Bíblia era um pão e ela achou que Deus trabalhou ali naquele sentido. Vamos falar um pouquinho sobre algumas experiências com relação a essa evangelista, haja vista que ela foi dirigente da sede estadual de Florianópolis e eu participei de muitas reuniões ali, vigílias, e também vi muitas coisas equivocadas ou me decepcionei, eu tive alguns dissabores. Eu já contei no outro canal algumas coisas referentes, estou contando nesse e acrescentando o que eu não falei lá nesse vídeo específico. E já aproveitando o ensejo e dizendo, porque muitas pessoas me perguntaram por que o irmão tem dois canais, ou o irmão tem dois canais, me perguntando porque eu tenho ou se é a verdade que eu tenho. Eu tenho sim, aliás eu tenho até 3 canais, e se for considerar outros até mais. Por quê? Porque eu divido a temática. Nesse canal aqui é mais evangelho, é pregação, é comentário, e já naquele outro é variedade. Então, como eu não gosto de misturar muitas coisas, eu separei esse. E eu gosto, a minha coqueluche é esse canal. Eu gosto muito mais desse canal do que dos outros, apesar de lá eu tenho mais audiência, porque aqui eu conto as minhas experiências do evangelho, e acho que isso, para quem é homem e mulher de Deus, é muito produtivo, porque aprende alguma coisa de Deus e tem sempre uma reflexão que o Senhor fala ao nosso coração de modo espiritual. Então, meus caros, eu vou falar um pouquinho sobre algumas vivências da própria evangelista Maria Lorena, que, como eu disse, que tem muito idólatra atrás dela, principalmente pessoas que não têm tanto conhecimento do evangelho, que são ignorantes, que não entendem nada de Bíblia. Até temos pessoas que sabem do evangelho, mas também cai, vamos dizer assim, falácia dela ser uma grande mulher de Deus sem ter erros. Eu tenho uma pessoa da minha própria família que assim pensa também, que é a minha própria mãe. Só que eu já vou falando uma coisa: todo homem e toda mulher de Deus tem as suas falhas, e a gente não pode ser idólatra, porque estamos pecando. O único perfeito é Deus. A Maria Lorena, e já aproveitando porque eu falei da minha mãe, certa feita, segundo meu primo, que há muito tempo atrás falou que era o filho dessa pessoa que eu vou falar, que é a minha tia, ela deu num culto uma profecia, isso em Florianópolis, que a minha tia, já falecida, que é gêmea da minha mãe, que estava com câncer nos seios, ia ser curada do câncer de mama. E fato é que não durou 1 ou 2 anos e a minha tia veio falecer. Então, cadê o cumprimento dessa profecia? Se a gente for julgar a Maria Lorena por essa profecia, ela está exatamente errada e configura uma falsa profetisa. Aliás, isso não foi a primeira vez que ocorreu na própria IPDA, ocorreram várias vezes e também em outras instituições. Tem pessoas que falam, por que você só fala da IPDA? Ora, eu vivi lá, né? Eu não vivi na Assembleia de Deus, só que o que acontece na IPDA acontece na Assembleia de Deus, acontece na Congregação Cristã, acontece em outras igrejas, um pouquinho, alguma coisa acontece em todas as igrejas. E eu falo das minhas vivências no Evangelho, foi na Deus Amor, então eu vou pegar mentira aqui? Eu não, por isso que eu falo. E tem gente que também não sabe o que é falar. Eu já expliquei em outro vídeo, né? Vai lá ver aquele vídeo. Então, se a gente for julgar o não cumprimento dessa profecia, a gente pode dizer que a própria Maria Lorena é uma falsa profetisa. E o interessante é que, para quem é idólatra, sempre tem um porém. Não foi a fé da tua tia não teve fé, não acreditou na profecia dela, porque quem crê nas profecias do profeta será prosperado, como diz lá em Crônicas, no Velho Testamento. Os que também vão dizer, ou até a própria Lorena vai dizer, eu profetizei, a pessoa não teve fé. É muito legal isso, né? Delegar para os outros a culpa por não ter ocorrido. Se é de Deus, tinha que ocorrer. Então, porque não era.
Você já viu alguma profecia de Deus não se cumprir? Quando é de Deus, se cumpre. Quando Isaías foi repreender o rei Ezequias, ele disse que ele iria morrer, né? Mas o rei se humilhou e veio novamente a profecia dizendo que Deus estava acrescentando 15 e acrescentou, não acrescentou? Então, quando é de Deus, é de Deus. E a minha tia não estava fora de igreja, não, estava dentro de igreja. Tá? Visitava, tomava ceia. Depois, numa época, até se afastou mais por conta da debilidade da própria doença. Então, para analisar. E isso ocorreu muitas vezes na IPDA, porque eles faziam a exploração dos milagres, o marketing sobre os milagres. Deus cura, mas não cura de modo, vamos dizer assim, universal, todo mundo. Porque se fosse assim, não teria morte. Todo mundo ia ser curado de todas as enfermidades, os mortos iam ser ressuscitados e pronto. Ah, mas como é que está lá na palavra de Deus que os mortos ressuscitam? Ressuscitam, mas é para despertamento da fé dos familiares, para as almas ser salvas. Deus tem sempre um propósito quando faz milagres. Agora, quando não ocorrem os milagres, não é por falta de fé da pessoa, não é porque a pessoa está em pecado, é porque Deus não quis curar. E esses falsos profetas da última hora, eles gostam de só profetizar bênção, cura, milagres, toda hora, todo instante. Agora, o que é bom mesmo, eles não querem profetizar, para a pessoa se converter, aplanar o seu caminho na vereda do Senhor. Não, isso não. Então, meus caros, com relação a Maria Lorena, se julgarmos com esse episódio, mas tem outros, que eu já até contei lá no canal. E o curioso, veja só, o missionário também às vezes fazia isso, ou era induzido a isso por aqueles que estavam com ele. Muitas curas, como eu já falei em outros vídeos, não eram verdade, inclusive foi até processada a Igreja Deus Amor por conta disso, né? Então veja que não era só a praxe da Maria Lorena de profecia ou de revelação, ou de dizer que as pessoas foram curadas e não foram. Porque na realidade era um meio deles ganhar dinheiro com isso, com falsos milagres, ou com curas, fazendo marketing sobre elas, mesmo sendo verdadeiras, para ganhar dinheiro. Então para analisar, não é para trazer alma para Cristo, é para trazer dinheiro para a igreja. Agora, o verdadeiro pregador não se preocupa em ganhar dinheiro para a igreja. Ele se preocupa em ganhar alma para Jesus Cristo. E por isso que o sistema religioso está totalmente equivocado. Outras coisas com relação a Maria Lorena. Uma vez ela me chamou de espírito do diabo. Isso mesmo. Porque ela sabia que eu tinha, de alguma maneira, a vez lá em São Paulo. Porque eu mandei um fax para o missionário respondeu, agiu direitinho. Aí, quando ela chegou para ser dirigente de Florianópolis, contaram isso para ela. O vice lá, né, o senhor Benedito, contou tudo para ela. E esse Benedito, que era o presbitãozão, inclusive preparou uma casinha para ela. E aí ela ficou favorável ao presbítero, olha, fez uma graça, né? Não vou ser favorável, né? Não vou ser amigo dele se ele está me ajudando aqui. E aí ela começou a defender só erro, só mentira, só falsidade. E uma vez eu estava indo para orar, porque o missionário fez aquelas campanhas de oração, uma semana de oração, 2 horas na igreja. E eu fui, me recordo, acho que era numa segunda ou numa quarta-feira. E fui junto com amigos. E um deles era um outro primo meu, que era filho da minha tia, que já é muito tempo que crente em Deus Amor, ainda é, desde 80 e pouco. E naquela época ele estava para ser evangelista, eu já era evangelista e tinha ligação muito lá com a sede mundial, até eles queriam colocar ele como fiscal e tal. E aí, então, para quê? Ela achou que ela seria punida naquele dia. Aí, sabe o que ela disse? Irmãos, vamos fazer uma oração forte. Ela não estava nem em cima do púlpito, estava outra orando. A outra foi contar, mandou outra obreira contar para ela, chamou ela do escritório, ela foi lá em cima do púlpito orar. Irmãos, vamos orar aqui, porque Deus está me mostrando uma legião de demônios, 4 demônios. Os 4 demônios eram 4 pessoas. Era eu, meu primo, o outro irmão do meu primo e o outro amigo. Então chamou nós de demônios. Aí nós começamos a orar ao Senhor, na humildade, porque nós fomos para orar mesmo, para buscar o Senhor, e falamos em línguas, aí ela calou-se. Então veja só, julgou nós como demônios, porque ia expulsar ela, porque talvez ela estava fazendo coisa errada, porque quem não deve, não teme, né? Então, mais uma coisa contra ela. Sem falar que ela esteve na minha própria congregação, que era do interior de Santa Catarina, e deu uma profecia para uma pessoa que passava a mão
no cofre da igreja. Porque uma coisa é você estar necessitado e pedir à igreja, ou fazer uma cesta básica para a pessoa, ou enfim. Outra coisa é você ser financeira e na hora da contagem pegar sempre uns 50, 100 reais para o seu bolso. Isso é errado, é roubo isso. Aliás, é roubo, é furto. Porque o roubo é emprego da força, como diz no direito penal. Então é furto. E aí essa Lorena veio e deu uma profecia. O que você está passando aí, Deus vai te exaltar. Vai te colocar lá, Deus vai ser contigo, Deus é contigo. Todo mundo ficou em luta de espírito, principalmente aquelas que sabiam a verdade. Inclusive uma delas, a minha própria tia, dessa que é muito tempo antiga da Igreja Deus Amor, que sempre foi certinha na questão das ofertas e tudo. Ficou em luta de espírito. E essa minha tia que dizia que a Lorena era uma benção. Que a Lorena era, meu Deus do céu, era o rodopio só, era o fuzuê, era Deus nos céus e a Lorena de mulher na terra. E de homem era o missionário na terra. Ela ficou assim, até eu também estava no culto. Outra vez, ela começou a saudar o dirigente da minha própria congregação. Eu não vou contar os detalhes porque vai ser para outro vídeo. E o dirigente da minha congregação totalmente errado. E ela saudando aquele erro. Meu Deus do céu. Tudo por conta de quê? Não querer ser disciplinada. Tudo porque eu queria ser boa demais. Tudo porque ela queria um dinheirinho para passar para as sobrinhas. Já que ela é solteira. Ela passa para as sobrinhas que são as Carvalho, né? Que estão na IPDA de Curitiba. Tudo isso. Aí vem... E aquela tremiçada, aquela coisa toda. Olha, essas coisas que tremem muito. E eu sempre já desconfiei disso. Não sei porquê. E aí tá. Esse é o lado da Lorena que ninguém fala, tem coragem para falar. Agora eu tenho coragem para falar porque é o próprio Deus que dá. Utiliza a mula para repreender. Não é para criticar por criticar a Lorena, era para ver os erros dela, se arrepender e ser humilde e buscar o Senhor e pedir misericórdia, Senhor, porque senão ela vai perder a salvação. Se ela continua dando essas falsas profecias aí, que cura os outros e defendendo o erro, ou sendo amiguinha de quem não deve ser. Para encerrar o papo, essa questão de profecia, de cura, ou revelamento de cura, isso, na maioria das vezes, 90%, eu vou até dizer 99,9% das vezes, são mentiras. São achismos da pessoa, são da carne da pessoa. Então por que as pessoas não vão ser mais dignas e fazer o seguinte? Pegar, irmãos, quem está com doença, vem aqui na frente, vamos orar. Se Deus quiser, Ele cura. Pronto, faz isso. Como eu fiz uma vez. Porque eu também já estava sendo ludibriado com essas questões de revelação e de profecia. Porque se eu não tivesse revelação e profecia, eu como obreiro, se eu não fosse dotado desses dons, entre aspas, eu não podia pregar, não tinha muito destaque na igreja. Então eles estavam querendo que eu entrasse nessa ladainha também. Que eu entrasse nessa furada também. E aí o que eu fazia? Chamava o pessoal para orar na frente. Uma vez um irmão me pediu para orar, eu orei. E depois Deus alcançou a graça para ele. Porque Deus trabalha na sinceridade, não trabalha com mentira. O que adianta eu estar lá dando profecia que não é de Deus, mas valeu orar por intermédio da minha fé. E se Deus achar por melhor curar a pessoa, para a glória dele, curar. Se não, amém. Mas pelo menos foi feita a coisa certa, honesta. Fica aí o recado, porque tem muitas pessoas que pecaram, assim como Lorena. Ainda há tempo de se arrepender. Há tempo de pedir misericórdia para o Senhor. Há tempo de desfazer de tudo aquilo que fizeram errado. Há tempo de pedir perdão. De não praticar mais essas mentiras. Prega a palavra e ore. É isso que está na Bíblia. Pregar e orar. Revelação, profecia pode existir, mas não é sempre. E geralmente, se você for analisar na Bíblia, é para exortar o povo a não pecar. Engraçado que às vezes Deus demorava 50, 100 anos para utilizar um profeta para profetizar. Agora nos tempos atuais, né, você vai numa igreja capaz de ter lá 300, 400 profecias num só dia, no culto de 2 horas. Então isso é muito lamentável. Abraço e até a próxima. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em Deus.